Agora, Otacílio, e aí? 2 minutos aí para você. 2 minutos. Eu acho o arcabouço fiscal bem melhor do que a PEC, né, a Emenda Constitucional 95, do teto dos gastos. Ele coloca meta de gasto para o governo. Então, só vou gastar a mais 70% do que aumentar de arrecadação. A limitação do gasto do governo... Se também não tiver arrecadação... Mas aí você está limitado em gasto. Né? E outra, o pessoal está criticando aí agora, eu vi muita gente criticando que o governo vai passar a taxar aquele site de aposta online que não é taxado. Né? As empresas estão enviando bilhões de reais do Brasil para a Rússia, para a Grécia, porque estão lucrando muito. Fraude acima de fraudes, né? Tem uma operação aí. Operação essa semana. Operação com mais de 150 policial, o Estado gastando sem cobrar tributo, tem que regulamentar sim. E só aí vai gerar 15 bilhões por ano para o governo. Você tem várias atividades que não são taxadas, aí há espaço para você criar sem aumentar o tributo sobre o brasileiro. Então, assim, eu considero sim que há essa possibilidade. E eu acho muito melhor. E outra, né? A própria PEC do teto, de lá para cá, desde quando foi criada, ela nunca foi respeitada. Quem entende de conta pública, né, até em 2019, quando nós não estávamos na pandemia, você teve setores que tiveram gasto maior do que a inflação do período. Teve investimento e tudo mais. Então, isso aí é falácia. Então, foi rompido o teto dos gastos. Mas, assim, eu... considero o arcabouço bem interessante. Eu acho que ele pode ser aprimorado. Ele foi jogado lá para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai colocar emendas, né? Algumas serão supressivas, outras serão aditivas. E aí cabe ao Congresso Nacional aprimorar o arcabouço aí, criando, né? Se há esse negócio, se não gerar aumento de receita, vai... Não, eu acho que tem todo... A lei de responsabilidade fiscal ainda existe, né? Então não tem esse risco de você pegar... extrapolar tanto assim, né? Lembrando, o Brasil em 2020 teve um rombo de 741 bilhões de reais. Está recuperando. É possível recuperar. Eu acho que assim, tem país aí que consegue trabalhar. Então você aposta no arcabouço fiscal? Eu acho que sim. Lógico que ele vai ter que ser aprimorado. Vai ter que ser aprimorado até para conter, né? Por exemplo, fiquei até surpreso. Já foi adiado, não voltou? Sim. Mas assim, eu acho até que, por exemplo, o Banco Central deveria ter reduzido pelo menos 0,25%. Agora, né, por exemplo, a inflação está desacelerando, né? Eu acho que há um compromisso do governo federal com o arcabouço fiscal. Imagina agora o último relatório Focus aí, trouxe aí essa questão de perspectiva de queda na inflação. Tudo sinaliza que agora, na próxima reunião, daqui a 40 dias do Copom, nós vamos ter aí talvez até 0,5% de queda na taxa de juros. Isso já vamos dizer assim, uma... Mas, Otacílio, você falou do Banco Central. Ciro ontem falou em Portugal e ele tem uma verdade, eu já falei até aqui. Se o governo ele tem a caneta, tanto a Tebet quanto o Haddad, ele pode, a caneta dele é maior que o Banco Central. E por que ele não busca esse instrumento? Por quê? Não, isso aí não tem como não. Isso aí Banco Central tem lá a política monetária. A competência foi dada, a autonomia. Mas o Haddad, junto com... Ele pode... Taxa de juros, não. Não, ele pode por conta... Só que ele não vai afrontar o Congresso. Mas ele pode. Tanto o Haddad... O Ciro falou ontem. Ciro falou ontem em Portugal. E tem convenções internacionais. A Argentina fez isso já. Trocou um presidente do Banco Central porque não queria dar mais empréstimo para o governo. E aí, ou seja, o que aconteceu? O mercado internacional olha isso aí com uma visão muito ruim. E aí... Mas, estou dizendo, Lula não critica? Então, não, mas Ami, vamos lá. O governador de São Paulo também... Eu acho que o governador de São Paulo teve um posicionamento político, meramente político. Quer dizer, não vejo que essa crítica tenha consistência, que essa crítica tenha fundamento. Então você acha que é pontuação política? Não, eu sou da opinião do professor. Quer dizer, esse arcabouço é muito mais consistente, mais detalhado, mais minucioso do que o teto, né? Então, e o teto, como foi dito, o teto era uma mentira, né? Rompido a toda hora. Então, quer dizer, a gente tem que se ater aos fatos, sobretudo a tendência, o andar desses fatos. O que eu vejo nesse arcabouço? Também ele aposta em arrecadação de certos setores que estão aí
isentos, né, e faturando alto. Por outro lado, também ele aposta no desenvolvimento econômico e social. Um governo que não aposta no desenvolvimento é melhor que seja logo demitido, né? Então, quer dizer, um governo tem que apostar. Gente, a política é essa capacidade de construir algo melhor, sempre. E se você tem um mandato e não aposta no desenvolvimento, tem que ter projeto, tem que ter planos, tem que ter todo um processo de desenvolvimento. É isso que o governo é para isso. Um governo está apostando num andar virtuoso da economia. E é isso que tem que ser. É claro que não depende só do país, depende do contexto internacional. Essa guerra tem atrapalhado, né, entre a Rússia e a Ucrânia, mas eu acho que tem tantos outros problemas aí. O mais importante agora é nós termos aí, voltar ao cenário internacional. E isso está sendo feito com muita propriedade pelo Lula. O Lula, nesse ponto, tem credibilidade internacional. O mundo acredita no Lula. Os brasileiros podem não acreditar, 50% não acreditou. Mas o mundo tem, assim, tendo uma aceitação muito grande da figura do Lula. Aquela história é o cara, né, que o Obama falou. Então, eu acho que tem que se apostar no timoneiro, que ele nos conduza ao desenvolvimento econômico e social. Porque se não acontecer isso, se não se apostar nisso, se vai acontecer, não, mas é preciso ter a vontade, e só pode acontecer se tiver o projeto, se tiver a ideia, se tiver esse esforço. A riqueza não surge, né, só pelo desejo, a riqueza nacional, pelo desejo de que ela surja, mas é preciso um esforço coletivo para que realmente ela aconteça. É só isso. Não tem nada de mistério nisso. Herbert, eu queria que você comentasse, acrescentasse sobre a fala do governador Tarcísio, que, por sinal, está sendo muito bem avaliado. A mídia disse que é um discurso político, já começa, queria que você aí acrescentasse nesse debate. Zezinho, eu concordo tanto com a fala do professor Tarcísio, como também da Mirlane, que a fala do governador de São Paulo é uma fala política, é um discurso político, né, com relação ao arcabouço fiscal. O que é que acontece? O arcabouço fiscal... Opa, a gente aí deixa eu voltar, foi a Câmara aí, foi o pé na Câmara, mas o menino está aqui para ajeitar. Mas, olha, já pegue ali, foi que desligou ali. Já foi? Então, bora. Feliz. Então, a questão do arcabouço fiscal... Opa, pai, pega essa câmera aqui, meu amigão. Pronto. Mas isso é de quem faz programa ao vivo. Acontece essas coisas. Faz parte. E isso é bom, porque mostra que a gente não é tão artificializado, né? Que a coisa é natural. Mas com relação à continuidade da minha fala, né, o arcabouço fiscal e o que eu estou acompanhando é importantíssimo, sim. Né, rever muita coisa do que foi aprovado no passado. E sempre vai ter que ser revisto. É importante, Zezinho, aquela pessoa que paga a sua motinha por ano para ir trabalhar, para fazer suas atividades, ele paga o imposto da moto. Aí quem tem jet ski, lancha e jatinho não paga. A outra coisa, as máquinas agrícolas, né, elas não têm, também não pagam imposto. Inclusive, ela não tem nem placa de identificação. Não. Se ela for roubada da propriedade rural, né, como você vai provar que é dono? Por causa do documento? Então, que se cobre, entendeu? Que se veja... Não, os implementos agrícolas pagam. As máquinas... O maquinário paga. Não paga anual. Nem jet ski, nem jatinho, entendi, nem avião. Não paga a coisa, entendeu? Só paga o imposto da venda. Só entendi, da venda. Né? Então, que se faça aí mas que é a segurança do Estado. Então, que se faça, apesar que eu defendo o subsídio de agricultura. Né? Mas então, você quer que pague PVA sem rodar? Não é questão de rodar, Zezinho. A questão é que tem que haver, né, a cobrança de imposto para quem ganha mais. Quem ganha mais tem que ter um teto maior. Está entendendo? Isso é natural. Agora que também o Estado possa prestar um bom serviço, tá, daquilo que é cobrado. Porque se a gente
professor Otacílio, continua pagando uma carga pesada de imposto, e aí você precisa, né, dos resultados desses impostos que você não tem, aí, por favor, não dá. Você procura saúde, não tem. Você procura educação, não tem. Você procura segurança pública, não tem. Você procura programas sociais de combate à pobreza, também não tem. Então é difícil. Então que o arcabouço fiscal seja votado, seja analisado, seja discutido e que traga direitos, né, e assegure direitos à população brasileira e não privilégios.